Bom. PSDB tem um nome. Saiu, é o João Dória, ele vai ser o candidato a presidente do partido, tem que ser confirmado na convenção. Então os primeiros nomes começam a sair, a gente não sabe ainda, né? O Mandetta é candidato, não é candidato, o Moro é candidato, não é candidato, tende a ser candidato, mas tem que esperar para ver se vai ser, todo mundo querendo ser terceira via, tudo bem. Surgiu mais um nome. E cada nome, ou a cada nome que a gente vê sendo citado, ou chegando perto de uma pré-candidatura, é mais um camarada falando algo sobre o que vai fazer a partir de 2023 num Brasil que precisa de um monte de coisa sendo feita já, agora, nesse minuto. E a gente fica vendo e ouvindo, e as frases são frases de efeito maravilhosas. Quero recuperar uma frase dita certa vez por um candidato tucano, Mário Covas, que é o padrinho político de vários desses tucanos que estão por aí, e que ele, num certo debate, disse assim: eu sou a favor de uma política para o petróleo, mas uma política inteligente. Você fala, nossa, realmente. O que poderia dizer um candidato de oposição? Já eu sou a favor de uma política para o petróleo, mas uma política burra, mas assim, bem burra. Então, certas frases que parecem ser espetaculares, uma política para o petróleo, mas uma política inteligente. Eu sou a favor da austeridade, mas sem colocar em risco o investimento. Eu sou a favor de retomar o investimento público, mas sem, no entanto, arrecadar mais carga tributária. Todo mundo é a favor de tudo, né? Que é bacana. O sujeito é a favor do verde, né? O sujeito é a favor de tudo. Mas a pergunta que fica é a pergunta que vem a seguir. Somos a favor, queremos mais austeridade. O que é mais austeridade? Queremos fazer investimento público. O que quer dizer fazer investimento público? Defendemos um Brasil com mais educação. O que quer dizer mais educação? O que quer dizer mais saúde? O que quer dizer mais qualidade de vida? O que é progresso? Mais progresso? O que é um Estado menor? Queremos um Estado mais enxuto, mas não cortar por cortar. Queremos cortar onde precisa ser cortado, investir onde precisa ser investido, e queremos um Estado mais racional. Então, vai começar, já começou, mas vai se intensificar a temporada de platitudes, o besteirol. E a gente tem que estar preparado e ficar muito atento. Conforme os nomes vão surgindo, aumenta o besterol. Eu chamo de besterol não porque os candidatos não devam prometer mais educação, mais saúde, não devam prometer austeridade, não devam prometer mais investimento público. Claro que eles têm que prometer isso, porque é disso que se trata o progresso de um país. E eles são candidatos para poder executar isso. E querem o nosso voto, se comprometendo com coisas que façam sentido. Todos os candidatos dizem coisas que fazem sentido. Se você não pressioná-los a explicar como, se a gente não pressioná-los para explicar como, eles vão nadar num mar calmo. Eles vão voar em céu de brigadeiro, porque ficam falando o que bem entenderem. E é isso que está acontecendo. É isso que tem acontecido. E é esse o papel da imprensa, e é esse o nosso papel aqui na Band News FM, e é esse o seu papel como ouvinte, como telespectador, como... Enfim, aliás, eu não gosto muito desse como, né? Você pega a bicicleta, vira ciclista. O camarada pega o papel no imposto de renda, vira contribuinte. O camarada está na internet, vira internauta. É a mesma pessoa, né? Porque somos cidadãos. Então, o cidadão, que é o ouvinte, que é o ciclista, que é o pedestre, que é o motorista, que é o passageiro de ônibus, que é o internauta, que é todo mundo, todas essas figuras que nós somos, a gente tem que olhar para esses políticos e ficar pensando, vem cá, os que já fizeram o quê? Os que estão fazendo o quê? E os que dizem que vão fazer como? Todos eles têm que explicar como eles vão fazer. E também tem os que saem falando como, e você simplesmente tem que desconfiar, porque
Ou a gente deve apontar os que não têm a preocupação em explicar como, ou a gente também tem que desconfiar daqueles, e a gente tem que desconfiar também daqueles que têm fórmula para tudo. O Brasil é um país de gestão difícil. O poder é muito fatiado e nunca foi tão fatiado, posto que as bancadas são fatiadíssimas. O PSDB tem 33 deputados, o MDB tem 33 deputados, o PL tem 40 e poucos deputados. O maior partido tem 50. Então, ninguém tem 10% da Câmara hoje. Você negocia com um, é 10%. Negocia com outro, 8%. Eu não estou falando em porcentagem de negociação suja. Estou falando que se você fecha um acordo, você pode estar negociando com 3% da Câmara, 4% da Câmara, 5% da Câmara. Tem que juntar um monte de partido para negociar. E é com esses camaradas que o futuro governo vai negociar. Com um detalhe, muitos partidos estão preocupados em aumentar sua estrutura na bancada e, portanto, voltar mais fortalecidos a partir de 2023 e, portanto, com mais posição de força, estilo centrão, para pressionar o governo que vai chegar, que pode ser o que está aí e que pode ser outro. Como esse governo vai conseguir executar o seu plano de governo? É de se perguntar que plano de governo, e é preciso cobrar que plano de governo, para poder construir com a sua base, é de se perguntar que base, para poder transformar o Brasil naquilo que a gente quer, é de se perguntar que Brasil a gente quer. As perguntas estão todas em aberto. E um país de perguntas abertas é um país meio perdido. Então, a gente tem que pensar quais são as nossas principais dificuldades hoje. Nós discutimos aqui recentemente os desafios de se gerar emprego e trabalho e renda num país que gera cada vez menos emprego por capital investido. Você não precisa hoje das mesmas 10 pessoas que você precisava há 30 anos para fazer a parte de um automóvel. Você faz com menos gente e mais maquinário. Então a gente vai se insurgir contra as máquinas? Seremos ludistas? Não! As máquinas, aumentando a produtividade, permitem a produção de bens mais baratos e as pessoas podem comprar mais os bens mais baratos. Podendo comprar mais os bens mais baratos, você movimenta o consumo. Mais consumo, você consegue movimentar a economia. Economia crescendo, mais emprego, mais renda. Mas isso é fácil de falar. É fácil de falar. Vai lá fazer. E vai lá fazer num cenário em que serão eleitos governadores, novas assembleias legislativas, é tudo muito complexo. Então, o poder executivo é fatiado. O grosso da arrecadação fica com o governo federal, que aliás fica disputando para dizer que cobra menos da gasolina, mas quase 70% da arrecadação de impostos hoje no Brasil é arrecadada pelo governo federal. É uma concentração espetacular. Aí o poder executivo fatiado. Aí você tem o fatiamento natural de executivo, legislativo e judiciário. Com essa tensão que a gente tem visto, da qual a gente fala sempre, em que o judiciário quer cumprir o papel do legislativo, em vez de avaliar se a lei vale ou não vale, quer criar lei. O legislativo querendo se comportar como se fosse executivo, e o executivo pensando só em medida provisória, PEC, medida provisória, PEC, medida provisória, legislativo. Esse rock, essa confusão, não dá certo. Nós estamos vendo que não dá certo. As reformas não saem, né? O país vira um país do ativismo judicial, o Congresso não faz seu papel. É esse o nó. E aí vem um candidato e fala, por exemplo, como disse o Sérgio Moro, vamos fazer uma lava-jato contra a pobreza. O que quer dizer fazer uma lava-jato contra a pobreza? Nós já temos estruturas de poder de combate à pobreza. Por que elas não funcionam? Porque não tem uma lava-jato? O que quer dizer uma lava-jato? Ele vai criar o Ministério da Observação da Fome? O Ministério do Combate à Fome? É isso que ele vai fazer? E como é que o Ministério do Combate à Fome vai combater a fome? Porque o Lula, no seu primeiro movimento de governo, lá em 2003, criou o Fome Zero. Foi um fracasso. Foi uma piada o Fome Zero. Ele falava em transportar alimentos. O arroz sendo transportado onde é produzido,
de onde é produzido para onde as pessoas precisam comer e não conseguem comer. Ia chegar uma saca de arroz ou um saco de arroz a um preço assombroso pelo custo de transporte. Não é assim que funciona. Evoluímos para o sistema de cartões, evoluímos para o Bolsa Família e estamos numa discussão hoje sobre um auxílio um pouco mais robusto que não está resolvido, porque faltando um mês para a gente terminar o ano legislativo, está aí o orçamento, que deveria ser a peça fundamental, um mapa de orientação de estrutura de governo, completamente perdido. Cadê a efetividade? Está um negócio completamente... Então, se a gente não abrir os olhos, a gente vai permitir o festival de mentiras e promessas vazias. Se a gente abrir os olhos, a gente vai poder cobrar destes camaradas que falem algo que faça sentido e não abrindo espaço para salvador da pátria. Fundamental que a gente tenha isso em mente. Então, não vamos acreditar que alguém tem a varinha de condão, o pó de pirlim-pim-pim, o dom pessoal, a mágica de transformar um país com base nos seus desejos. Porque desejos temos todos. Em geral, eles nos fazem engordar ou ficar dependentes, mas não resolvem os nossos problemas. É listinha de supermercado. Precisamos comprar o quê? Quanto é que está o preço? Como é que vai funcionar? É isso que a gente precisa cobrar. E aqui no Grupo Bandeirantes é o que a gente vai fazer, é o que a gente tem feito na cobertura das eleições. Cobrar. E você tem que cobrar. E você tem que ficar de olho. E você não pode bobear, porque vão tentar te empulhar. Vão tentar te enrolar. É fake news para um lado, é fake news para o outro. Não podemos deixar. Vamos agir juntos para poder escolher direito e poder ter, na disputa de 2022, que já está aí, na disputa de 2022, um debate de alto nível sobre conteúdo, futuro do Brasil, programa, projeto nacional, reconstrução. Nós estamos sempre falando em reconstrução, pois reconstrução, progresso, educação, saúde, transformação, investimento, tudo acompanhado da palavrinha mágica que é o como.